Olá pessoal, tudo bem convosco? Está a começar mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos criminais da vida real. Então, se tu gosta desse conteúdo, não esquece de deixar o teu like e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. E agora vamos começar o caso. No dia 13 de abril de 2023, por volta das 22 horas, no distrito urbano do Kamama, em Luanda, um jovem chamado Gouveia Barros, de 18 anos, caminhava pelas ruas perto de casa a teclar o telefone quando foi surpreendido por um homem que lhe apontou com uma faca de cozinha no abdômen. Esse homem chegou a identificar-se como agente da polícia do SIC. Ele era de altura média, usava uma máscara cirúrgica de cor azul, roupas pretas e um tênis branco. O homem perguntou ao Gouveia se ele fazia uso de liamba e se sabia onde vendiam drogas. O Gouveia respondeu que não consumia e também não sabia onde vendiam. E em todo momento, Gouveia se mantinha calmo, apesar de ter uma faca apontada no abdômen. Mais tarde, ele foi levado a uma casa abandonada, localizada a 100 metros da casa dele. Essa casa tinha apenas um compartimento, não tinha chapas, nem portas ou janelas, e foi erguido em um terreno de cerca de 100 metros quadrados. O Gouveia começou a duvidar que aquele homem realmente pertencesse ao SIC pelo fato de andar com uma faca de cozinha, e quando o Gouveia questionou ele sobre isso, esse homem mandou ele calar a boca e obedecer tudo o que ele mandasse. O homem pediu a Gouveia que abaixasse e colocasse o telefone no chão. Ele ainda deixou claro que ele não ia roubar nenhum pertence dele, que a missão era outra. E foi a partir deste momento que começaram as agressões. O homem misterioso enfiou a faca na boca do Gouveia e, ao tentar resistir ao ataque, o Gouveia acabou por cortar as mãos. Gouveia foi colocado de joelhos com as mãos no chão e, naquele momento, sem hesitar, esse homem misterioso fez um corte no pescoço do Gouveia de cerca de 15 centímetros. O agressor tentou fazer um outro corte no Gouveia, mas ouviu o barulho de um grupo que passava perto daquela casa abandonada, então ele se assustou e fugiu, deixando o Gouveia com vida. Mais tarde, Gouveia foi encontrado em estado crítico. A família o levou ao Hospital Geral de Luanda, onde permaneceu por 2 semanas. Gouveia considerou aqueles momentos como os mais tenebrosos da sua vida. Ele continuava com medo por conta de tudo que viveu e pelo fato de não conseguir reconhecer o seu agressor. A única coisa que ele sabia era que o agressor era um jovem que falava muito bem em português, mas nunca o tinha visto no bairro. Apesar de que ele estivesse em casa com a família a recuperar satisfatoriamente, Gouveia tinha muito medo e simplesmente não conseguia andar sozinho. Depois dele, mais casos foram registrados no mesmo bairro no período da noite. No dia 16 de abril, Evânio Magalhães, de 14 anos, saiu de casa sem o consentimento dos pais por volta das 22 horas para encontrar um amigo e não mais voltou. Os familiares não notaram a ausência de Evânio, então no dia seguinte eles saíram para trabalhar como sempre. Só que, ao saírem de casa, o pai e o irmão do Evânio notaram que havia muita gente aglomerada em um único sítio e 4 jovens acenavam para o pai do Evânio, que estava dentro do carro. O pai diz que naquele momento ele ficou extremamente assustado porque pareceu ter visto os calções do seu filho, que deveria estar em casa a dormir. Então, o filho mais velho foi lá ver o que se passava e deu de cara com o corpo do Evânio estendido no chão sem vida. O corpo estava atirado numa zona nobre adjacente ao projeto da Casa do Sonho, no Kamama, e tinha um corte no pescoço. Existiam câmeras no local onde Evânio foi abordado, mas nas imagens não dava para ver o rosto do agressor. O pai de Evânio explicou que o menino era um bom exemplo de filho e gostava de artes plásticas. Ele representava a sua escola em concursos de artes plásticas e amava desenhar desde muito pequeno. E com lágrima, contou em entrevista que o sonho de ver o filho transformado em um artista plástico estava sepultado no cemitério do Kamama, onde repousa o cadáver do filho. Um jovem que não quis se identificar contou que também foi abordado por este homem misterioso. O agressor imobilizou o adolescente e começou a fazer várias perguntas, mas o jovem não cooperava. Então, o agressor colocou o cabo da faca na boca do jovem e o jovem questionou por que ele estava a fazer aquilo. Em resposta, o agressor disse que gostava de fazer aquilo com todas as suas vítimas. Então, esse agressor perguntou ao jovem se os pais dele eram de qual religião, e ele disse que o pai era da pentecostal e a mãe era católica. Ali, o agressor disse ao jovem, entre aspas: "Sabias que eu sou apaixonado pela católica? Eu fiz um juramento de nunca matar alguém da católica,
porque eu sou apaixonado por essa religião. E depois de ter dito isso, ele simplesmente liberou o jovem. Ou seja, nesse caso, ele simplesmente foi salvo pelo fato da mãe dele pertencer à Igreja Católica, como se isso fosse uma marca que permitisse que alguém escapasse da garra dele. No dia 14 de maio de 2023, um outro adolescente desapareceu. Francisco Felipe Jorge, de 15 anos de idade, saiu de casa às 19 horas daquele dia para ir buscar a sobrinha em casa de uma irmã da igreja. As horas se passaram, mas o Francisco não voltou para casa. Quando eram 22 horas, a mãe do Francisco resolveu sair à procura do filho, e em casa dessa irmã da igreja, a neta informou que ainda nem tinha visto o Francisco. Ele ainda não tinha ido para lá. Naquele momento, ela já desconfiava que alguma coisa má pudesse ter acontecido com o filho, porque ele era um adolescente bem comportado e religioso. No mesmo dia do desaparecimento, a mãe se deslocou até a esquadra do Camama, onde participou o desaparecimento do filho. Lá, ela foi informada que a polícia só podia iniciar as buscas 24 horas depois dessa ocorrência. E, na verdade, nesse caso, a polícia nem estava errada, é o que diz a lei. A pessoa é considerada desaparecida após 24 horas, e em muitos países europeus, americanos, também funciona desse jeito. Só que alguns países europeus e americanos colocaram na sua lei uma exceção. Então, considera-se uma pessoa desaparecida depois de 24 horas, sim, e aí a polícia começa a procurar as buscas, sim, exceto se for uma pessoa menor de idade. Muitos países, e se não me engano até os Estados Unidos, aplicaram essa lei. Quando se trata do desaparecimento de uma criança, essa criança deve ser procurada desde o momento em que a pessoa faz o boletim de ocorrência. Então, nesse caso, na nossa realidade, a lei não tem uma exceção para menores de idade, mas eu acho que esse é o momento, né? Esse caso deve nos incentivar a começarmos a pensar em abrir uma exceção para menores de idade, que não devem ser procurados depois de 24 horas, devem ser procurados imediatamente, porque um adulto, por exemplo, ele talvez pode ter ido, sei lá, namorado, pode ter viajado, pode ter bebido muito, mas a maior parte das crianças se trata mesmo de sequestro, se trata de roubo, se trata de assassinato. Então, acho que crianças precisam ter um cuidado especial e precisam estar na exceção dessa lei. Então, continuando com o caso, né, a polícia estava certa, a lei diz isso e não há exceção para menores de idade. Eles não procuraram e iriam procurar a criança depois de 24 horas. Mas a família não esperou essas 24 horas para poder começar a procurar o Francisco. Na manhã seguinte, eles foram para hospitais, morgues e também espalhavam as fotos do Francisco por toda a parte. No terceiro dia, por volta das 12 horas, a mãe recebeu uma ligação afirmando que o corpo de um adolescente foi encontrado num quintal abandonado. Ao chegar lá, a mãe encontrou o corpo do seu filho deitado no capim sem vida, com um ferimento no pescoço. O pai, inclusive, havia colocado fotos do menino nas paredes do quintal abandonado, mas não se apercebeu que ali estava o cadáver do seu filho. A mãe do Francisco conta que ele faria 16 anos naquele mês, que era orgulho dos seus pais e estava a frequentar a 10ª classe no curso de Ciências Econômicas e Jurídicas. Um outro jovem foi atacado no dia 15 quando ia deitar o lixo. Ele largou o saco de lixo no contentor e virou para sair do local, e nesse momento um homem o atacou. Ali houve um confronto físico e o jovem também teve um ferimento no pescoço, mas conseguiu escapar. O último ataque ocorreu no dia 16 de maio de 2023, em que a vítima era um menino de 11 anos chamado Frederico Felipe. O menino foi atacado por volta das 19 horas, quando saía da Academia de Artes Marciais, onde frequentava as aulas de jiu-jitsu. Quando o agressor o abordou, levou igualmente a um quintal que parecia abandonado, dada a quantidade de capim, e no local, o Frederico recebeu um golpe de faca no pescoço. Os familiares não sabem como ele conseguiu se livrar das garras do atacante, mas de algum jeito ele conseguiu escapar, chegou até a casa de um vizinho e pediu por ajuda, ainda com ferimentos graves. Depois disso, ele foi hospitalizado nos cuidados intensivos de uma clínica de Luanda. Tal como no outro caso, as câmeras de vigilância do bairro mostram o momento em que o menino foi interpelado por esse homem, mas as câmeras não gravaram o rosto desse homem porque ele estava de capuz. Ao todo, foram 5 vítimas, das quais 2 mortos. Além dos menores degolados, o bairro registrava vários assaltos à mão armadas que eram realizados por supostos motoqueiros. A área estava dividida.
tinha a área nobre com casas bem estruturadas e a de baixa renda, onde ocorria boa parte dos crimes. Mas 4 das vítimas dos ataques com corte no pescoço são de família de renda média. A zona conhecida como nobre tinha pouco movimento porque os moradores saem muito cedo e só voltam ao anoitecer. As crianças normalmente ficam aos cuidados das empregadas domésticas. Por causa da onda dos assassinatos, muitos moradores resolveram deixar de mandar as crianças para a escola com medo do que poderia acontecer com elas durante o percurso. Os moradores do distrito urbano do Kamama ficaram aterrorizados e preocupados com a onda de crimes violentos na área. Inicialmente, acreditava-se que se tratava de uma rede de marginais que realizava os assaltos e depilava crianças. Porém, mais tarde, a polícia concluiu que se tratava de casos diferentes e que o depilador seria um serial killer motivado por crenças religiosas. E a partir desse momento, esse serial killer passou a ser chamado de depilador do Kamama. No dia 18 de maio de 2023, 2 dias depois do seu último ataque, a polícia já tinha um suspeito. Esse jovem era Leonel Daniel Torres Landa, tinha 22 anos e tão logo foi detido, confessou ter cometido os crimes por influência de um espírito maligno. Leonel era seminarista na paróquia Santo Inácio, Casa dos Padres Jesuítas, no distrito urbano do Kamama já há 7 meses e aspirante ao cargo de padre na Igreja Católica. Então, para cometer os crimes, ele saía secretamente do seminário por volta das 18 e 19 horas, vestido de casaco com capuz cinza e calças cinzas, calçava sandálias castanhas, colocava uma máscara cirúrgica e também levava uma faca que era da cozinha do seminário. Uma coisa bem bizarra nesse caso é que sempre que a polícia chegasse no bairro para recolher um corpo, ele estava entre a multidão, ou seja, ele acompanhava o trabalho da polícia de perto. Mais tarde, Leonel disse que era inocente e que só assumiu a culpa por conta da pressão do Serviço de Investigação Criminal que o ameaçou de morte. Ele disse que o verdadeiro assassino era Azazel, que era um demônio que o dominou para poder cometer homicídios. Azazel é um demônio da cultura judaica que o livro de Enoque, não incluído no cânon bíblico tradicional, diz ser um dos anjos caídos, sendo conhecido entre os católicos como aquele que dá significado à ira, que é um dos 7 pecados capitais. Ele contou que a missão desse demônio era matar 12 pessoas, começando por menores de idade e evoluindo para pessoas adultas. Quando Leonel era levado para a cela, ele teve um ataque e foram precisos 4 homens para o conter. Leonel foi submetido a um exame de psiquiatria forense que determinou que o jovem apresentava transtornos de personalidade antissocial, que é um transtorno de personalidade caracterizado pelo comportamento impulsivo do indivíduo, desprezo por normas sociais e indiferença ou desrespeito pelos direitos e pelos sentimentos dos outros. No dia 16 de julho de 2024, Leonel Daniel Torres Landa foi considerado culpado de 2 homicídios qualificados e 3 tentativas de homicídio. Por cada homicídio, ele foi condenado a 25 anos de prisão e por cada tentativa de homicídio, ele foi condenado a 8 anos de prisão. Assim, daria um total de 74 anos de prisão, mas tendo em conta o cúmulo jurídico, ele vai pagar simplesmente 25 anos. E é isso. Foi também condenado ao pagamento de 1.100.000 de indenização à família de cada vítima mortal, assim como ao pagamento de 500.000 kwanzas a cada vítima sobrevivente. Eu entendo que a nossa lei não passa, dessa margem de 25 anos de prisão, mas eu acho que a nossa lei deve ser revista e nós precisamos de leis mais fortes, mais largas mesmo, porque às vezes eu vejo assim alguns casos dos Estados Unidos, foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional depois de 800 anos. Então acho que nós precisamos ter mesmo penas bem rígidas para casos como esses. Enfim, graças a Deus nesse caso, eu não sei vocês, mas eu sinceramente admirei o trabalho da polícia, que conseguiu encontrar um serial killer em um mês. Os sites e os jornais não explicam como de facto ele foi pego pela polícia, mas a polícia trabalhou e em um mês eles encontraram esse serial killer. É esse o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do caso, não esqueça de deixar aquele like, subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. Comenta aqui embaixo o que você achou do caso e qual é o caso que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal no próximo vídeo. Todas as fontes que eu utilizei para a pesquisa vão estar aqui na descrição para que vocês possam consultar. E é isso, até o próximo vídeo.